Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resumo e os segredos das técnicas do Reversion Prophecy para Forex no Day Trade no Eurodólar e a análise de tendências de algumas paridades, dia 2/11/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Para você receber as videoaulas todos os dias no seu e-mail, você se cadastra neste link aqui do nosso site, pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube. Tá? Bom pessoal, Eurodólar, gráfico de 5 minutos. 10 horas aqui no Brasil foi por volta desse período do gráfico de 5 minutos no Eurodólar, tá? Que é o horário que eu começo a operar Forex. Hoje não tem bolsa de valores porque é feriado aqui no Brasil, certo? Mas o Forex eu fiz a operação, então começou com esta linha aqui, certo? Então veja que o preço ele veio para Price Trend Line, que é essa linha azul aqui, certo? Que é um indicador de tendência do mercado, ou seja, quando o preço está abaixo da Price Trend Line, a tendência é de baixa. Então, é comprovado estatisticamente que quando isso acontece, a tendência é o preço fazer grandes movimentos de queda, ou seja, vamos operar vendido. Então aqui a gente teve, né, a gente fez a nossa entrada operacional que foi no rompimento da mínima, né, desse candle amarelo aqui, esse candle de alta próximo da Price Trend Line e abaixo dela, e um pip acima da máxima desse candle foi o nosso stop loss, certo? Nós tivemos um padrão de candlestick aqui que é isso aqui é uma estrela cadente exatamente na Price Trend Line, uma estrela cadente que indica o quê? Que o preço ele tende a cair, certo? E exatamente na Price Trend Line, ou seja, um padrão de candlestick que reforçou a oportunidade e a probabilidade do mercado realmente cair. Então, fizemos a entrada operacional aqui, certo? Foi no dia 2, tá? O que acontece, pessoal? Entrada vendida a 1.2886, stop 1.2892, certo? 6 pips de diferença que vai dar $30 em relação ao lote, que são 5 mini lotes que a gente está operando. Porém, o risco dessa operação efetivamente foi menos do que $30, tá? Em relação ao prejuízo, que $30 para o capital que eu opero, que é $10 mil, vai dar 0,3%. Então, a alavancagem inteligente, o processo de alavancagem inteligente permitiu que a gente alavancasse para 5 mini lotes, certo? Então, eu estou mantendo o meu risco de $30, mas alavancado 5 mini lotes, certo? Então, se eu ganhar, eu ganho muito. Se eu perder, eu continuo perdendo a mesma coisa. Então, essa é a essência do processo. E lembrando que 5 mini lotes, esses 5 mini lotes, eu não fui na planilha e calculei. Eu usei a técnica de manejo de risco veloz, onde em 2 segundos eu faço o cálculo de cabeça em relação à quantidade que eu tenho que entrar na operação. Foi feito tudo de cabeça e eu já, né, lembrando que essa aqui é a conta demo, tá pessoal? Não posso estar mostrando esse número aqui da minha conta real por questão de segurança. Então tô com uma conta demo aqui no MetaTrader, né? E eu já coloquei a quantidade exata pela boleta de cabeça que foi calculado, certo? Olhei o gráfico, vi a diferença de pips e fiz o cálculo de cabeça com o uso da técnica de manejo de risco veloz, coisa que muitas escolas não abordam. Então fiz a entrada operacional, certo? Alavancado para 5 mini lotes. A paridade foi fazendo topos e fundos descendentes, certo? O que acontece, pessoal? Essa linha branca é a wall line, ou seja, é uma zona de reversão de movimento. Então, nós vamos pelo Reversion Prophecy sempre estar iniciando a operação na Price Trend Line e saindo quando o preço estiver na zona de reversão de movimento, que é essa linha branca que é o wall line, ou quando o preço estiver depois. Quando o preço está depois, é um sinal realmente que o preço pode reverter o movimento a qualquer momento, certo? Então veja aqui, a gente teve uma divergência, né, entre Prophecy Line, que é essa linha branca, e o preço na zona de reversão de movimento, que é o wall line branca, a linha branca, exatamente nessa região. Porque a gente teve aqui a divergência entre o preço e Prophecy Line, certo? E temos o padrão de candlestick aqui que indica padrões de candlestick de indecisão, certo? Então caracterizou um fundo duplo, certo? Só que antes de caracterizar o fundo duplo, não tem como você, antes de fazer o fundo duplo, saber que é um fundo duplo. Pode enganar. Quando o gráfico ele está em movimento, ele pode enganar. Por isso que quando o gráfico está parado é fácil analisar e dizer que você fez ou que você faria. Mas no gráfico em movimento, eu decidi que seria um fundo duplo porque a gente teve esse martelo aqui, certo? Com uma sombra bem significativa e exatamente fazendo
caracterizando um suporte pela sombra, na mínima dessa sombra aqui, a gente teve, né, um suporte exatamente caracterizando um outro fundo, um outro possível fundo. Então, como deu essa divergência entre a Profit Line e o preço, consequentemente a gente saiu da operação nessa região, exatamente nesse candle, quando fechou esse candle, certo, a 1.2842, a gente saiu. Então o poder do Reversion Profit é isso, pessoal, ele consegue operar as ondas de Elliott com poucas regras, ou seja, você tem um indicador completo e ele vai indicar o final da onda 5 do fractal do mercado, certo? Então você não vai precisar ficar contando ondas, certo? E a entrada operacional sempre será no final da onda C do fractal do mercado. Então aqui foi uma correção C, exatamente parou na Price Trend Line, que é especialista em pegar a onda C, certo? E saiu no final da onda 5. Claro que nem sempre ele acerta, mas tem uma probabilidade grande de estar acertando, certo, pessoal? Então a gente vê aqui que teve divergência, a gente teve um topo, um fundo maior do que o anterior e o preço fez fundo duplo, né? Quando o preço estava em tempo real, ele não fez esse fundo duplo aqui, certo? Porém, esse candlestick denotou realmente que faria um fundo duplo com alta probabilidade, e como teve a divergência na Profit Line, eu decidi sair exatamente nesse candlestick, tá? O lucro aí de $220, 44 pips, tá? Então foi aí um lucro bem significativo. Então a gente já começou o mês bem, porque a gente teve 2 acertos, tá? Então esse é o resultado da operação com Reversion Profits. Eu não vou operar mais, porque eu só opero uma e depois que eu acerto essa uma que eu operei, eu paro de operar. Mas eu tenho 3 tentativas por dia, porque a frequência também afeta no manejo de risco, né? Coisa que quase nenhuma escola ensina. Frequência de operações afeta o manejo de risco, sim, certo? Bom, pessoal, em relação ao dólar e o dólar canadense, né, a gente tem aí o preço acima da Price Trend Line, ou seja, na operação de Day Trade estava abaixo da Price Trend Line, que é azul, ou seja, a tendência de baixa. Aqui é a tendência de alta, porque o preço está acima da Price Trend Line, certo? Então a gente vê que houve uma correção, aqui já houve até um sinal de compra aqui, certo? Mas está havendo outra correção, onde nós temos atualmente um spinning top, um padrão de candlestick spinning top, onde nós não temos a definição, a conclusão desse spinning top, porque ele não fechou ainda, certo? Mas é um padrão de candlestick de indecisão exatamente na zona de entrada operacional, que é a Price Trend Line, certo? Então, o dólar canadense, o dólar americano contra o dólar canadense, a gente tem aí uma possibilidade de iniciar uma tendência de alta. Eu não sei aonde que vai. A gente tem as wall lines, que são as zonas de reversão de movimento. Temos o indicador de divergência, que é a Profit Line, certo? Alvos eu não calculo, certo? Eu saio quando o mercado diz para eu sair, maximizando retornos. Então, fazer previsão, calcular alvos, não se faz. O que se faz é ir ficar na tendência até o fim, ou ficar até um certo alvo que é significativo. Por exemplo, no Day Trade, eu saio sempre a 1%, tá ok? Por quê? Porque é um valor estatisticamente grande para o Day Trade, e estatisticamente o Day Trade na Bolsa de Valores, no caso, não no Forex. 1% é um valor que geralmente acontece de oscilação em relação ao meu trade system. Por isso que eu saio a 1%, que é um valor grande em relação ao que eu perco, que é 0,3%. Ou seja, é uma relação 3 para 1, mas quando eu uso a alavancagem inteligente quando é permitido, e geralmente isso acontece com a minha metodologia, eu consigo alavancar de modo que o risco fica 6, 10 para 1, porque eu consigo alavancar 1, 2x, geralmente. Então é uma maximização de lucros. Não interessa o alvo. Não importa onde vai o alvo, o que importa é a tendência, tá? De alta. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Divulguem o nosso canal para seus amigos para ajudá-los também a entender mais sobre o mercado financeiro. Um abraço, até mais.